Boa noite aos nossos queridos amigos que nos acompanham pelo YouTube. Mais um episódio do podcast Café com Nonato. Que alegria estar aqui, como todas as terças-feiras, no programa inédito, feito com muito carinho pela família Nonato. Eu, Mário Sérgio Nonato, a minha esposa Márcia, as minhas filhas Ana Carolina e Tatiane Bruna e o nosso querido genro Marlon, que está em São Paulo. E produzimos para você, sempre trazendo convidados, assuntos que fazem com que possamos continuar enaltecendo o nome da nossa querida cidade de Marília, cidade símbolo de amor e liberdade, capital nacional do alimento, uma cidade em pleno desenvolvimento, segura e pronta para o futuro. Quero agradecer sua audiência, agradecer aqui o Estúdio DJ, nosso amigo Diego, que sempre com muito carinho e zelo faz um programa bacana, aqui na Avenida Pedro Toledo, 657, em Marília. Venha conhecer esse estúdio maravilhoso de podcast. Também quero dizer para você, se inscreva no nosso canal. Hoje nós temos mais de 1.000 inscritos em 6 meses de programa. Para nós, quase 20.000 visualizações nos vídeos que nós produzimos. Isso é um orgulho muito grande de nós continuarmos podendo fazer esse trabalho para vocês. Se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações. Também estamos lá no Instagram e temos os nossos parceiros que nos apoiam. Durante o programa aparece aí o Instagram de cada um que você poderá participar conosco. Hoje nós recebemos com muito orgulho e já estamos conversando há algum tempo da possibilidade desse ilustre amigo estar aqui para nos prestigiar com o tema na área de medicina, um tema muito importante, sempre oportuno. Querido amigo Luciano Junqueira Melli, doutor Luciano, seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, Nonato, boa noite a todos da família. É um prazer muito grande estar aqui com você e poder estar aí discursando e falando sobre a nossa atividade. Olha que bom. E você pode participar do chat, mandando perguntas, que nós iremos endereçar ao nosso amigo para poder responder para vocês. Sejam todos bem-vindos, que tenhamos um programa muito bacana, como tem sido os que foram feitos até agora. Luciano, perguntas que eu faço para você. Você é marilense? Não, eu sou marilense de coração, né? Mas nasci em Franca, né? Mas estou há 26 anos aqui em Marília, fora os meus 6 anos de faculdade que eu fiz aqui. Então, faz 32 anos que eu moro em Marília, mas Marília me adotou e por aqui fiquei, constituí família e hoje eu me sinto marilhense. E aproveitando, quem é o Luciano? Luciano, eu sou ginecologista, obstetra, formado há 31 anos e há 26 anos eu exerço a minha atividade aqui na cidade de Marília. E você sempre quis ser médico? Nonato, vim de uma família de médicos, né? Meu pai era médico, eu tinha mais 2 tios médicos, tenho primos médicos, então a gente foi criado nesse ambiente e, como exemplo de trabalho, eu sempre referenciei meu pai e eu acho que isso vai inspirando a gente, né? Casei com um médico, tenho médica, tenho 2 filhos, que uma já formada e o outro que está para formar. Então a nossa família é constituída, não sabe fazer outra coisa, né? Mas estou me realizando ainda nessa atividade, e posso dizer que sou muito feliz. Olha que bom. E saibam, meus amigos, que a minha família, né, tem todo o contato já tanto com o doutor Luciano como com a esposa, né, que também é médica, e sempre foram muito bem atendidos, né? E é um profissional que nós conversamos, né, está sempre entusiasmado, conversando, contando. E o programa, então, a equipe sempre pensou em trazê-lo para cá para poder contar um pouco da questão da própria ginecologia, dessa área tão importante. E como esse programa tem o objetivo de levar entretenimento, diversão, informação, vamos falar de um assunto atual,
assunto importante na sua área de trabalho. Então, por favor, Luciano, esse programa é seu. Pode falar para as pessoas os assuntos que você entenda como importantes para ajudar a orientar na hora de tomar decisão. Que profissional que eu procuro, o que eu preciso saber, quais os cuidados que eu preciso ter. Por favor, Luciano. Então, depois da gente ter conversado, eu acho que a ginecologia e a obstetrícia abrange um tema muito amplo, né? Mas eu vim para conversar com você a respeito do climatério, né? O climatério é uma fase da mulher onde 1/3 da vida dela, né, ela vai passar por esse período, né? É um período de mudanças hormonais que reflete em questões emocionais, física e precisa ser bem abordado, né? 50% das mulheres sofrem com isso, com essa mudança, e, e a gente está aqui para discutir o que pode abrandar a vida da mulher. Olha, eu estou com 57 anos e a gente acaba tendo conhecimento, contato, né, com as mulheres que passam por essa fase, né? Então, realmente é um desafio muito grande, até para a família, né, para entender quais são as mudanças, né, Luciano? Na sua experiência, assim, o que te chama atenção que é importante para as pessoas para se adaptarem melhor a esse período? O que é importante saber? Então, o climatério é uma fase, na verdade, é uma endocrinopatia, né? Assim como tem o hipotireoidismo, tem a diabetes, né? Porque são glândulas que produzem hormônio e na falta desse hormônio vai trazer um transtorno hormonal, né? No caso do climatério, o ovário é o produtor de hormônio e ele fale. Então, a mulher que menstrua desde os 8 anos, né? O normal, a primeira menstruação normal é dos 8 aos 15 anos, vai chegar uma hora, em torno dos 40 aos 55 anos, o ovário não produz mais hormônio, né? Ele para de ovular. E essa parada da ovulação faz com que a mulher tenha uma queda dos hormônios gonadais, que são os hormônios do ovário. E isso traz repercussões na mulher, né? 50% das mulheres vão sentir a deficiência, né, do estrogênio e da progesterona. A média do brasileiro para parar a menstruação é dos 40 aos 55 anos. A média no Brasil é aos 47 anos de idade, né? Então, esse é um período que a gente chama de climatério, né? Então, não é bom parar a menstruação antes dos 40, que é chamado menopausa precoce, e nem continuar a menstruação depois dos 55 anos. Mas, nesse período, quando a mulher começa a sentir os primeiros sintomas da falta do hormônio, é um período que a gente precisa tratá-la, né? Repor o que o ovário dela produzia. É lógico que nós temos que individualizar pacientes por pacientes. Uma vez que tem a indicação, a gente precisa saber se ela pode fazer uso do hormônio. Mas, sem dúvida nenhuma, dentro de uma janela de oportunidade, que são os 10 primeiros anos da menstruação, da ausência da menstruação, é o período da gente agir hormonalmente para que a mulher não tenha repercussões ósseas, cardiovasculares, humor, insônia, né? Então traz algumas repercussões e que vai fazer com que ela entre na terceira idade com riscos ósseos, cardiovasculares, né? Na parte do sistema gênito-urinário da menopausa, né? A mulher pode perder urina, pode ter um certo ressecamento e disfunção sexual. Então, é o período da atuação médica nesse momento. Olha, e assim, e não há como fugir, seja um pouco mais tarde, um pouco mais cedo, vai passar por esse período. Vai passar, né? Umas têm uma repercussão maior, outras menores, mas hoje em dia não se discute mais a conduta da terapia hormonal.
Obviamente, uma vez indicado, a gente precisa saber se essa paciente pode fazer uso, se ela não tem algumas contraindicações, né? Contraindicação mamária, que não tem antecedentes familiares de câncer de mama, tromboembolismo, né? Alguns cânceres que são contraindicados no uso da terapia hormonal, como melanoma, né? Câncer de intestino, hepático, enfim. Uma vez que essa paciente não tenha contraindicação, os benefícios da terapia hormonal, sobretudo na janela de oportunidade nos 10 primeiros anos da menopausa, é fundamental para não só melhorar a qualidade de vida da mulher, mas como preparar-a para a terceira idade, para que ela tenha uma estrutura óssea, que ela possa desenvolver suas atividades físicas, o seu dia a dia pleno, né? Então, não se discute mais os benefícios da terapia hormonal. E existe alguns, né? Aquele calor intenso, às vezes são sintomas, né, que a mulher tem nessa fase, né? A queda do estrogênio leva ao fogacho, né? São sintomas vasomotores, né? Insônia, a pele fica mais ressecada, queda de cabelo, disfunção sexual, diminuição do libido, ressecamento vaginal, né? Quer dizer, muda completamente o dia a dia da mulher enquanto na menarquia, enquanto ela estava menstruando. Olha, quantas informações importantes, né, para os nossos amigos que estão aqui nos assistindo. Além disso, Luciano, nós conversávamos antes do programa da questão da diabetes gestacional, né, que também é outro foco que você gostaria de comentar, né? O diabetes gestacional, hoje em dia, pelo SUS, ele dá como 18% das mulheres no Brasil a terem o diagnóstico de diabetes gestacional na sua gestação. Eu fiz há 2 anos um trabalho ali no Chico Mendes, né, onde tivemos uma parceria da Unimar e da Prefeitura, trabalho bem feito, onde o nosso índice ali no Cavalari não foi 18%, foi 27,7% das mulheres atendidas com diabetes gestacional. Então, assim, preocupou a gente, é saúde pública, porque essas mulheres, uma vez que adquiriram diabetes gestacional, sobretudo na gestação, 20% dessas mulheres vão se tornar diabéticas ao longo da vida dela. Então, a importância do obstetra em manter uma normoglicemia durante a gestação para que não repercuta na vida futura da mulher, né? Então, isso é de suma importância e eu acho que o trabalho foi feito e as causas principais é a obesidade do brasileiro, a inatividade física. Hoje a gente fala atividade física quando a pessoa faz uma atividade de 150 minutos por semana, né? Seria 30 minutos 5 vezes por semana, né? E nós vimos que 40% dessas mulheres não tinham atividade nenhuma, zero. Então, hoje, para a gente falar que uma pessoa tem atividade física, além dos 150 minutos, a pessoa tem que andar 10 minutos, pelo menos, sem parar. Então, você pega, por exemplo, o pessoal da enfermagem que trabalha no hospital, ela anda até um km, até maior, mas ela anda para e aí não é classificado como atividade física, né? E o erro alimentar, né? O erro alimentar. Hoje o brasileiro come muito mal. Então, eu acho que uma pessoa que quer engravidar no futuro, a primeira coisa que ela tem que fazer é procurar ter um nível de atividade física, seja qual for. Só por ela fazer isso, ela já tem 40% de chance de não ter diabetes gestacional. Olha, e esse é um assunto que já faz parte do noticiário frequente, né? Se você ligar um determinado programa de televisão, dentro de um programa vai sair alguma coisa relacionada à atividade física. Então, estamos ouvindo aqui, vendo um médico, né, do impacto, falando sobre o impacto da falta de atividade física em algo que é a própria gestação, que é uma coisa natural. O quanto isso vai ser problemático. Com o advento do controle remoto, nós já paramos de levantar até para apertar o botão da televisão, né? É verdade.
E o celular hoje faz praticamente tudo que a gente precisa, né? O controle remoto. Então, a tendência da tecnologia, né, Luciano, é nos tornar mais sedentários ainda do que já somos, né? Cada vez mais. Até você não precisa nem ir no supermercado. Você vai lá, faz uma lista, te entrega em casa, né? Sim. Temos as comidas prontas que nos entregam. A Marcinha aqui, está aqui no estúdio, até agradeço. Ela tem uma pergunta para você. Uma pessoa que tem diabetes gestacional após o parto pode se tornar diabética? Então, 20% das mulheres que tiveram DMG, que é diabetes mellitus gestacional, né, elas se tornam diabetes mellitus ao longo da vida, né? Então, eu acho que a responsabilidade de fazer o preparo para uma gestação, geralmente a pessoa preocupa em tomar vitamina, né, tomar o ácido fólico, procurar fazer os seus preventivos, né, e ver a situação social dela antes de engravidar, mas esquece da atividade física, né? Então, os estudos vieram para isso daí, para mostrar como que a gente pode diminuir o impacto de comorbidades. Então, a atividade física é fundamental na diminuição da diabetes mellitus gestacional. independente da questão da gravidez, Luciano, quando que a mulher, então, procura o ginecologista? Para começar a conversar sobre a questão do corpo, das mudanças. Qual que é o período ideal disso? Então, são fases da mulher, né? Então, a primeira é a puberdade, a adolescência, né? Quando a mulher começa o desenvolvimento sexual secundário, né? Que é a telar, que é o desenvolvimento da mama, em torno de 8 a 15 anos. A mama, depois a pelificação, que a gente chama de telarca, o estirão e a menstruação. Normalmente, procura nessa fase quando a menstruação vem irregular, né? Então, o que é normal nos 2 primeiros anos da menstruação da mulher é o amadurecimento do eixo neuroendócrino. Então, normalmente a mãe leva a filha nesse período da adolescência. No período da menarqueme, no período que é o período reprodutivo da mulher, né, ela procura o ginecologista quando tem alguma irregularidade menstrual ou mesmo uma contracepção ou alguma patologia que faça com que ela procure o ginecologista. Dentre elas, uma irregularidade menstrual, patologias cervicais, tipo leucorreias, corrimentos, né? E depois nessa fase da terceira idade da falência ovariana no climatério. Mas, basicamente, eu acho que na primeira fase da adolescência, eu acho que deve procurar o ginecologista para ele informar o que é normal, o que não é normal nessa mudança do amadurecimento hormonal da mulher e durante a menarque, que é o período reprodutivo da mulher, fazer as suas prevenções, né? Prevenção do câncer do colo do útero, prevenção da mama, sobretudo aquelas que tiveram antecedentes familiares, né? E depois nessa fase do climatério, né? Para amenizar essa mudança hormonal que a mulher vai passar. Então, Luciano, na sua vida de consultório e também como médico da saúde pública, você já teve caso de acompanhar desde jovem até muita idade a mulher. Sim. E ali nos primeiros contatos, você já vai conversando sobre o futuro caso da gravidez, a questão do cuidado físico e tal, para ela ter uma gestação mais adequada. Isso já faz parte do seu roteiro na consulta? Sim. E a aderência da paciente para com o ginecologista, que acaba sendo o médico, o clínico da mulher, que a gente pega desde a adolescência, né, o período reprodutivo e da menopausa, né? E para cada fase a gente procura ter uma linguagem e já fazendo as suas prevenções, né, diminuindo o distanciamento, né, para que tenha uma vida saudável ao longo dessa fase reprodutiva da mulher. Olha, muito importante isso, né? Eu tenho 2 filhas, né? A gente acompanhou todo esse trabalho, né, da minha esposa, junto com esse acompanhamento, sempre foi muito importante, né? O quanto isso faz a diferença na questão do atendimento. Hoje, o seu consultório, Luciano, ele fica em que rua? A minha clínica fica ali na Avenida Feijó, 147. A gente atende em família também, né? Eu, a minha esposa, o meu cunhado, a minha
cunhada, né? Então, já estão ali há 26 anos. Olha que vida, hein? 26 anos. Até você estava contando, né, que encontrou alguém que perguntou que você acabou fazendo parto. São histórias bacanas, né? A menina me perguntou, doutor, o senhor fez o meu parto. Ela tinha 24, 25 anos. Falei, é o segundo filho seu? Ela falou, não, da minha mãe, né? Olha só. E aí a gente vê que o tempo passou, né, Nonato? Passa muito rápido, né? Mas é uma gratificação, satisfação muito grande. E quando a gente acaba atendendo e fazendo o parto daquelas que você já pegou. Eu já tive 4 pacientes que eu fiz o parto das meninas que eu fiz o parto da mãe, né? A primeira eu fiquei emocionado, né? Depois de muito tempo, assim, 31 anos, a gente já nem pensa mais, mas essa daí eu fiquei emocionado porque mexe um pouquinho, né, com o sentimento do profissional. Mas é muito gratificante. Dos seus filhos, assim, até uma curiosidade, você acompanhou o parto, no caso da sua Sim. esposa, quando nasceram seus filhos? O primeiro, eu toquei, minha esposa queria parto vaginal, parto espontâneo, né? E eu toquei o pré-parto, achando que fosse nascer e não desenvolveu, aí foi cesárea, né? Aí eu fiquei um pouquinho emocionado, né? Mas deu tudo certo. Aí no segundo eu já passei pro colega. Aquela emoção foi muito grande. Eu não tive essa coragem, né? A gente fica pensando que o marmanjão vai desmaiar lá. Acontece isso, Luciano? Acontece. Eu tive uma paciente, foi na Unimar, inclusive. O marido quis assistir o parto e aí ele caiu, rapaz. Aí você não sabe se continua o parto ou se socorre o cara. Sobrou para o anestesista, né? E aí ele fez um traumatismo craniano com uma coleção subdural, e ele ficou internado e a mulher foi embora de alta. Ia. Ele precisou drenar depois. Não, foi subdural. Eu foi falo, emoção, né? Emoção. A minha família, né, tem essa participação na saúde e comenta, né, que o difícil, seja na área jurídica da Tatiane ou na área médica da Carol, mesmo a Marcinha também, você tratar de uma pessoa da sua família, né? Por isso que eu perguntei para você no caso, né, da esposa, né? Além de tudo, é uma emoção muito grande, né? Porque é o filho que está ali, né? Isso E qual a dica que você dá, então, para o marmanjão que está lá? Então, se prepara bem, faz atividade física, quando desmaiar lá? De preferência, ficar sentado, né, Leonardo? Não ficar muito em pé, não, porque a emoção mexe e não fica em pé, não. Não fica em pé, não. Ô, Luciano, mas fala pra gente, além de médico, que atividade você tem, hobby, você faz alguma outra atividade? Ô, Nonato, eu tenho uma atividade rural associada, né? Uma pequena atividade rural. A gente mexe aí junto com meu filho, né? Que me apoia, me ajuda. Parte de gado, assim, de cria, né? Então já faz aí uns 20 anos que a gente mexe com isso e vamos tocando junto. Eu acho que, imagino, né, a vida do médico, ela não é uma vida fácil, né? Você lida com momentos de alegria, que é o parto e tal, né? Mas também tem momentos tristes, né? Que às vezes o resultado, a natureza, às vezes quis que a gente vê casos de que a mãe acaba, né, não suportando, né, o filho e tal. E acho que isso acaba sensibilizando o médico também. Eu acho que a medicina exige uma atividade assim constante, né? A obstetrícia é muito bonita porque 80% dela dá tudo certo, né? É alegria, é festa, mas existem complicações, né? Eu tenho até um exemplo do diabetes, né? Mas que pode levar a trabalho de parto prematuro, né? Nascer antes do tempo. O problema da prematuridade, às vezes, é o quanto nasceu prematuro, que pode levar sequelas, né? Então, tem doenças hipertensivas na gravidez, que mediante o grau dessa pressão alta na gravidez pode ter complicações, né? E a gente estuda para que amenizar isso daí, com a colaboração da paciente,
amenizar que nós tenhamos menos complicações. Mas acima da gente tem Deus, né? Existem situações que a gente não controla, né? Mas é uma atividade que precisa intensidade, precisa estar sempre estudando, né? Ainda mais a gente que está na parte acadêmica, né? A gente leciona também. Eu sou docente na Unimar, então a gente precisa estar passando para os alunos também conceitos novos, condutas novas. E a medicina é um estudo eterno, né, Nonato? E quem quer ser médico tem que dedicar, né? E até hoje, agora, estava vindo a formatura lá, começou a formatura da Unimar, e, e a gente colocando a parte humana da medicina, né? Então, hoje a medicina, mediante as várias especialidades que tem, então, procura algumas atividades economicamente mais rentáveis, mas não podemos esquecer que a atividade médica, antes de tudo, é humana, né? Nós temos uma certa obrigação para com o paciente e nós vamos ser cobrados disso quando não exercido de maneira leal, né? Então, as complicações sempre tem, mas a gente procura se preparar para amenizar essas complicações mediante as possibilidades humanas, né? Nós tivemos recentemente aqui outros amigos que vieram aqui conversar, né? E você que já exerce a medicina há muitos anos, né? Talvez você possa também apontar sobre isso. E o que nós percebemos no relato dos amigos é que no passado, quando começaram, havia uma carência de informações, né? No sentido técnico. Hoje você tem uma gama de informações muito grande e a medicina se desenvolve e vai saindo coisas novas. Acho que esse é o desafio do profissional, né? Como se atualizar diante de tanta informação que sai e até desinformação. Porque, não sei, né, qual a sua impressão, mas o Dr. Google ajuda muita gente, né? Sim. A pessoa tem uma dúvida, vai lá, ver, né, vai saber primeiro que o médico. Antes de levar a receita, já olha lá, né? E fica assustada com o nome, né? Não tem isso que acontece. Acontece. Imagine para vocês que lidam, você como professor, né? Quanto estudo lá, tal lugar está desenvolvendo alguma coisa. O aluno já traz, às vezes, primeiro que o professor, né? Sim, sim. A gente tem que estar sempre renovando, estudando, atualizando, porque ao longo do tempo as classificações vão mudando, os exames laboratoriais também vão mudando, né? A tendência sempre é poder melhorar, né? Mas quem está no ramo hoje em dia, se não acompanhar essas mudanças, essas atualizações, realmente fica difícil para atuar, né? Por isso que tem congressos, né? A Unimar, por exemplo, tem pós-graduação, né? Dá toda uma infraestrutura para os professores estarem melhorando, né? Por isso que a Unimar hoje é uma das universidades mais importantes no Brasil, né? Então, sem dúvida nenhuma, o estudo faz parte da atividade médica. E Luciano, ainda voltando na questão dos seus filhos, você falou da formação, como é que é? Eles se formaram, já estão atuando, qual a área deles, como é que é? A minha filha formou o ano passado, está fazendo R1 de clínica médica na Santa Casa de São Paulo, né? Olha, Ela quer fazer endocrinologia, né? Ela tem que fazer 2 anos de clínica e depois prestar outra prova. Aí é aquele negócio do estudo, Nonato. Aí tem um outro vestibular para poder fazer a endocrinologia, né? E o meu caçula está aqui na Unimar, foi para o 5º ano agora. olha, Dei aula para ele, olha que gostoso, hein? o 4º ano, e vou dar aqui no 5º e no 6º. Uma emoção diferente, Nonato. Eu nunca tinha passado por isso. Eu tinha dado aula para filho, né? Mas é bacana, eu acho que os meninos evoluindo aí, né? Essa é a função nossa, né, Nonato? Mas conhecendo seus filhos, né? Realmente não é porque você está aqui, não. A gente sabe o quanto eles são educados. Mas se fosse de outra, né? A gente foi para assim, você não vem, não, né? Aqui você é aluno, eu sou professor. Assim, Não vem folgar com o professor, não, né?
E sobretudo quando faz a prova, Nonato. É, né? E aí, o que vai cair? Não vai cair, você tem que estudar, bicho. Não tem essa. Para você, o livro tem 1.000 folhas, né? 1.000 páginas. Você escolhe e vai cair lá de dentro, né? Ei, Luciano, olha, eu queria só fazer um rápido break aqui, mas não vamos sair do ar, não. É só para anunciar a nossa caneca personalizada, né? Que está sendo feita. Você pode também estar pedindo aí pelo 997211113 e nós estamos entregando para os amigos. Eu tenho uma satisfação muito grande, porque o Luciano, ele fez um pedido, né? E nós fizemos a encomenda. Vou entregar para ele aqui em mãos, porque ele fez personalizado em nome da esposa. Olha que lindo. Por favor, Luciano. Eu achei tão bonita essa caneca que pedi para fazer no nome dela, né? Valéria, e a especialidade pneumo. Terminando o O aqui com um símbolo aqui do Nonato, esse cafezinho aqui. Ficou muito bonito. Ei, Obrigado. doutora Valéria, obrigado, hein? Agora vai Obrigado. poder. Pode deixar aqui, por favor, Luciano. Eu quero também agradecer os nossos parceiros que nos ajudam, né, a fazer esse programa. Quem somos nós para fazer algo se não fosse com os nossos amigos, né? Café Dona Santina, nós estamos tomando aqui, ó. Inclusive, vou repetir a dose, tomar mais um cafezinho Dona Santina. Não sei se eu vou completar sua xícara, por favor. Isso, Obrigado. maravilha. O café torrado e moído artesanalmente. E o Vitor, lá da Dona Santina, faz ele em Nóbrega. Tem uma área lá com café muito bem cuidado, viu? Ele é tomado até sem açúcar, mas eu, para desacostumar, eu estou tomando com uma gota, pelo menos. Muito gostoso. Também Mari Placas, do amigo Mazini. Ale Sucos, fica ali no supermercado Confiança. O Empório Vidal, aqui na Sampaio Vidal 451, você vai lá e toma um cafezinho gostoso lá no Empório. Calacula, que faz essas canecas também. O próprio Mimo, que vocês olham aqui do azulejo. Paura Tecnologia e Energia. O Nilquímio, nosso amigo Sérgio Afonso, do Vitor, lá, né, do Hospital da Unimar. Dr. Maxwell Crespi, que, né, ele que é o responsável por esse aparelho que eu estou usando aqui, grande profissional ortodontista. Dom Mantelli Restaurante, o novo restaurante ficou muito bom, viu, Luciano, lá na 15 de novembro. E o próprio DJ, que está aqui, né, esse menino que nos ajuda bem. Luciano, a pergunta que eu vou te fazer, é mais fácil ser pecuarista ou médico? É uma pergunta difícil. Mas eu acho que atualmente pecuarista é mais difícil. É mais difícil. Eu acho que o agro foi, sobretudo na pandemia aí, teve um desempenho importante na economia, né, Leonardo? E haveria de ter uma atenção especial para que continuasse, né? Então a gente espera, sempre tem fé que na virada do ano tudo possa melhorar. Eu tenho assistido os programas da área rural, gosto muito, e com essa questão do clima, né, do tempo, né, essas tragédias que estão acontecendo, chuvas em excesso, falta de chuva, né, quer dizer, o quanto você na sua área gasta cada vez mais com os insumos, né, para manter a carne chegando lá no açougue. Eu tenho certeza que o produtor quer que chegue num preço bom para vender, mas às vezes, devido a uma série de fatores, as pessoas não têm acesso, né, à comida, à carne, né? Então, um país produtor como a gente, o pecuarista tem que ser valorizado, né? Quem sabe realmente isso possa acontecer. Mas ainda, Luciano, o que mais você fala a respeito da sua área? Eu imagino que deva ser muito desafiador quando o profissional como você tem um diagnóstico negativo para a mulher, né? Que ela tem alguma demanda, um problema de saúde, né? Como trabalhar isso, né? Quando ela desenvolve alguma patologia grave, né? Que possa comprometer a saúde, né? Além de ginecologista, eu penso que o médico precisa ser um pouco psicólogo, né? Até para dar notícia, até para contornar isso, para a pessoa às vezes não sair achando que acabou o mundo, né? Como que é isso na vida do médico? O médico sente isso, de lidar com o paciente e sofrer com ele? Sim. Por exemplo, na obstetrícia, por exemplo, às vezes existe o diagnóstico precoce de uma gestação que não evoluiu. Então, existem patologias, tipo ovo embrionado ou um aborto retido,
de primeiro trimestre, logo no começo da gestação, e a gente faz o diagnóstico pelo ultrassom, na consulta de rotina. E você tem que dar notícia para o paciente que aquela gestação não vai evoluir, né? Então, é óbvio que toda gestação esperada, quando houve uma notícia de que tem algum probleminha que não vai evoluir, traz assim uma tristeza muito grande para o casal. E a gente também, né? A gente compartilha com o paciente a dor, né? Mas a gente vai ao longo do tempo ter que conviver com isso daí. Quando a gente faz um diagnóstico de um câncer de colo de útero, mulheres que deixam de fazer Papa Nicolau, né? Então, o câncer de colo do útero é um câncer silencioso, mas ele, em 10 anos, ele se torna invasivo. Um câncer de mama, né, que você faz uma mamografia e vê imagem sugestiva e você indica uma punção, uma biópsia, e vem o diagnóstico de malignidade. E isso a gente tem que compartilhar com o paciente. Então, nem tudo é vitória, nem tudo é glória, né? Mas a gente compartilha a dor do paciente. A medicina, Luciano, em termos evolutivos, quando você faz o diagnóstico de uma maneira mais precoce, tanto de mama, de útero, as chances de recuperação, como é que é isso, por exemplo? Sim, o Papa Nicolau, quando feito rotineiramente, né, ele demora pela empatia. E quando você pega no início, às vezes você consegue fazer uma cauterização, resolver, ou tirar um pedaço do colo do útero, que a gente chama de conização, né, e resolver o problema. Pegou muito no início. Mama, por exemplo. A mama nem tudo tem que tirar. Se você pega precocemente, às vezes você tira só um quadrante da mama, né? Não precisa tirar a mama inteira. Então, a profilaxia é muito importante, né, nas doenças ginecológicas. E rotineiramente a mulher tem que fazer seus preventivos, né? Hoje você viu, aí tem o Outubro Rosa, né, que falou bastante sobre a mamografia, e isso cresce na cidade um número de exames muito grande, e a gente acaba fazendo diagnóstico suspeito precoce, né? Então é fundamental a medicina preventiva, né? E para isso precisa rotineiramente fazer suas prevenções. E a rotina, o que você orienta em termos de tempo, periodicidade desse exame? O câncer do colo do útero, pelo Ministério da Saúde, ele deve ser feito dos 25 aos 64 anos. Né? E a mama dos 50 aos 69 anos. Isso pelo Ministério da Saúde. Mas a gente segue a Federação Brasileira de Ginecologia, que é um pouquinho diferente. A Federação de Ginecologia, para mama é assim, dos 35 aos 40, pelo menos uma, dos 40 aos 50, de 2 em 2 anos, e depois dos 50, anual até os 69. Né? Então, a gente aproxima mais esses exames. Agora, quando a paciente tem antecedente familiar, mãe ou irmã, aí começa a partir dos 35, anualmente. Anualmente. E o câncer do colo do útero, pelo Ministério da Saúde, se faz a partir dos 25 anos até os 64, né? A cada 2 coletas consecutivas negativas para o câncer, pode ficar até 3 anos sem colher. Eu tinha um professor meu que falava assim, cuidado falar para a paciente que ela pode ficar 3 anos sem colher, porque nós estamos no Brasil. Esses 3 anos vão virar 10, né? Então precisa explicar direitinho para a paciente que pode ficar até 3 anos, não mais do que isso. E aí você fica seguro que faça uma prevenção sem ter problema futuramente. Talvez a questão acredito eu, né? A informação ela é muito importante e o objetivo desse programa aqui. A mulher ela tem um desafio muito grande, né? O exame não é nada agradável, a gente sabe tudo isso, né? Mas é necessário. Né? É muito mais fácil prevenir do que remediar. E você não conseguir depois, né?
ter uma volta, uma melhoria. Mas, Luciano, eu queria perguntar uma coisa que é recorrente, principalmente quando a gente conhece alguém, alguma pessoa da família, algum amigo, que ficou grávida, né? Ainda é uma questão discutível, se o parto é normal, se é cesárea, como é que é isso? Como que funciona isso em termos da decisão? Assim, hoje, Nonato, a informação tem que chegar para o paciente. Hoje o médico tem que conversar, explicar para o paciente os riscos, os benefícios, né, do parto vaginal e da cesárea. Sem dúvida nenhuma, para o paciente, o melhor é o parto vaginal. Mas há casos e casos, né, e não dá para decidir logo no início. Eu acho que tem que se preparar, né, tanto fisicamente quanto psicologicamente, e no último mês estar acompanhando semanalmente a paciente para ver se essa paciente tem ou não condição de ter parto vaginal, né? A grande maioria tem. O grande problema é a vontade de ter. Então, tem um estigma, assim, estigma de que o parto vaginal dói bastante, ou que pode trazer alguma repercussão negativa para o neném, muita informação falsa, né? Eu acho que tem que individualizar caso a caso. Mas me pergunta muito na faculdade, qual é a melhor via de parto melhor para a mulher? É aquele que o neném nasce bem, que a gente dá nota, que é o Apgar. É aquele que nasce com Apgar 10 e 10, 9 e 10, seja por vaginal ou seja por cesariana. Mas é lei, hoje em dia, a mulher decidir a via de parto dela. Não se contraria a via de parto pela paciente. Então, a gente, para ela ter a decisão correta, ela precisa de informações corretas, informações coerentes, verdadeiras, ao longo do pré-natal, associando ou não a comorbidade que ela tenha, se caso tenha, e os riscos que vão ter. E aí o paciente decide, sempre o paciente decide, né? E, lógico, com o médico informando corretamente para que ela possa ter uma boa decisão. E aí é lenda que o parto cesariano ele tem um limite de parto, e o parto normal não? Como é que é isso? Assim, a partir de 3 partos, 3 cesarianas, passa a ser risco no sentido de que ficou cicatriz nesse útero. Então, uma próxima gravidez tem risco de ruptura uterina, o desenvolvimento do útero. O útero ele duplica 18 vezes ao longo da gestação, né? O útero é um órgão que fica intrapélvico, fica dentro da bacia óssea. E a partir do 3º mês ele entra no abdômen e vai crescendo até chegar no 9º mês. O útero, às vezes, o neném está debaixo da costela da mulher, né? Então, assim, um útero que tem muito mais do que 3 cicatrizes tem risco de ruptura. Então, não se orienta mais do que 3 cesáreas. Mas você sabe, tem religião que é contra a esterilização cirúrgica, a laqueadura, e eu já fiz 7 cesáreas numa paciente. Deu certo? Deu certo, mas com um risco muito grande, tanto cirúrgico para o obstetra, quanto para a paciente, né? Mas não se recomenda mais do que 3 cesáreas. Maravilha. Meus amigos, estamos vendo que esse programa aqui, 1 hora, ele acaba sendo pouco para tanto assunto, né? E cada vez vai surgindo mais dúvida. E o quanto é importante, quanta orientação, esclarecimento, né? O nosso amigo doutor Luciano passou aqui para vocês. Você tem um Instagram passado, pessoal? Não, atualmente não Você não tem. tem. E o telefone da clínica, qual que é? É 3413-7303. De qualquer forma, tudo isso que foi falado, se quiserem consultar, estará disponível para fazer uma consulta e conversar sobre isso. O que mais que nós podemos? Nós estamos faltando aí 15 minutos para encerrar o programa. E que você, além de tudo isso, gostaria de passar, Luciano, da sua vida profissional, da sua vida, quer dizer, alguma história que você lembre, que seja interessante contar para as pessoas, para alertar, né? Um exemplo que você já teve. Fique à vontade. Hoje
A obstetrícia evoluiu muito, né? Naquele sonho de poder hoje ter uma gravidez, né? Pela impossibilidade da mãe ou do pai, hoje a medicina reprodutiva, né? Com essas fecundações in vitro, possibilitou a família constituir, né? Um filho biológico, né? Então isso foi E hoje, em própria Marília, tem um centro de fecundação in vitro de excelência, né? Então eu acho que a obstetrícia evoluiu bastante e está dando a possibilidade, né, do, da mãe ter um filho, do pai ter um filho e, consequentemente, realizar nesse ponto de vista. Sob o ponto de vista preventivo, eu acho que as informações aumentaram bastante, né? Então, eu acho que a prevenção hoje em dia acaba sendo obrigatório. Marília é um centro muito grande do atendimento do SUS, né, que possibilita essas prevenções, convênios, né, e muitos médicos graduados, 2 faculdades de medicina, né? Então, eu acho que nós somos privilegiados no sentido de ter uma medicina de excelência, né? Então, eu recomendo que façam sua prevenção, seja homem, na parte também da próstata, né? Que é a causa que está crescendo muito, né? 1 a cada 6 homens hoje em dia está com câncer de próstata, né? Então, assim, a prevenção, tanto do homem quanto da mulher, é fundamental. E não ter o estigma de, eu vou procurar urologista e tal. Acho que hoje em dia as informações vieram para clarear e elucidar, né, a conduta de cada um. O preconceito, né? Aquela coisa assim, né? Do estigma, né? Se nós levarmos o que nós conversamos, a mulher ela tem que submeter a um exame também que é realmente muito, né, desconfortável, né? Em relação ao exame do homem, isso não é nada, Sim. não é nada, né? E os homens ficam aí com, né? Com, vamos dizer assim, né? Com graça para fazer o exame. E embriologicamente, o homem, quando define o sexo masculino, embriologicamente forma a próstata. E quando é mulher, forma o colo do útero. Então, os dois vieram da mesma fonte embriológica. Só que a mulher está na nossa frente, evoluída há muito tempo, que elas fazem a prevenção delas em várias gerações. Sim. E nós, homens, ainda temos certas dificuldades, né? Mas as coisas estão melhorando, essa nova geração está mudando, né? E a gente espera que isso possa estar fazendo diagnóstico precoce, né, e não tardio dessas patologias. Olha, que bom. Foi sendo muito bom conversar com você, saber que você veio de fora, sua família, né? E realmente eu costumo dizer que quem bebe água de Marília volta. Você veio, faz faculdade, foi trabalhar fora, voltou para Marília, que bom. E Marília, desde 1929, né, nos seus 94 anos, vem recebendo pessoas que já são daqui, né, e outras que vêm de fora, que fazem essa cidade maravilhosa. E você falou bem, é uma cidade com 2 universidades, né, 2 faculdades muito boas na área de medicina, e além de outros segmentos, indústrias vindo para cá, né, comércio, empresas, né, essa cidade aqui é maravilhosa, né? Uma cidade que tem tudo para ser realmente um polo em todos os sentidos, né? A gente vê a medicina, quanto que Marília tem de vários profissionais que atendem a área toda, né? Marília é um destaque. Doutor Luciano, que bom que pôde vir aqui hoje. A sua agenda é muito tomada, né? Muito carregada. E realmente a gente fica muito contente com o seu sucesso, o sucesso da família. A sua esposa, a doutora Valéria, trabalha com a minha esposa lá na UBS Cascata, né? Elas conversam muito. E a gente vê o zelo, o cuidado com as pessoas, isso é muito bacana, está no DNA da família. E os seus filhos seguiram o exemplo dos pais, né? Isso é muito bacana. Muito obrigado pela sua gentileza de estar vindo aqui. Gostaria de passar a palavra para fazer o fechamento do programa, que você quiser falar para nossos amigos que estão nos assistindo. Donato, eu que agradeço o seu chamado. Você é um cara que mora no coração nosso, amigo há muito tempo, né? E assim como toda a sua família. E assim que você precisar, estão aí para estar discutindo o assunto que você quiser, para poder estar ajudando, elucidando
a população marilhense. Quero agradecer mais uma vez a sua vinda, dizer que nós nos conhecemos há bom tempo e as minhas meninas, né, como assim posso dizer, né, a esposa, as duas filhas, sempre que passaram lá pelo consultório foram muito bem atendidas e aprenderam muito, né? Sempre foi um estímulo para nós, né? Uma pessoa que sempre estimulou no sentido, ó, vamos para frente, vamos, né? Então, é uma pessoa muito boa de conversar, Luciano. Não é porque você está aqui, não. Obrigado. Meus amigos, agradecemos a todos pela audiência, agradecemos aqui novamente o doutor Luciano pelo apoio, a minha família que me ajudou aqui no programa, o Diego também. Semana que vem temos mais um episódio inédito no programa, continue nos assistindo, se inscrevam no nosso canal, esse programa, se Deus quiser, nós temos o ano que vem para fazer muitas entrevistas e até faça sugestão lá no nosso chat de programas que vocês queiram saber. E esse assunto certamente não se esgota e teremos ainda muitas oportunidades de fazer outros programas. Muito obrigado a todos, que Deus nos proteja e até a próxima, se Deus quiser.